Gravando, presidente. Obrigada, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rodrigo Hallstein, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e representante fiscal, Dr. Antônio Tortello. Registro também a presença da doutora Ana Luísa de Castro e da doutora Ana Sayuri. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o doutor Rodrigo por atender aí o pedido de substituição. O doutor Rodrigo estará conosco aí nas próximas sessões. Muito obrigada, doutor. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo processo 489730, por Atos do Brasil, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação, depois eu vou perguntar aqui à doutora se ela pretende fazer a sustentação. Sim, presidente, bom dia a todos. Esse processo se trata de um processo de Zona Franca de Manaus. O contribuinte foi autuado por não comprovar internamento na Zona Franca de Manaus. E antes do auto de infração, ele recolheu o imposto à alíquota de 7%. À época, a alíquota prevista para remessas para a região norte. E o fiscal, então, ele autuou e está exigindo a diferença de imposto a 18%. No julgamento da Câmara ordinária que ocorreu na 6ª Câmara, se eu não me engano, o juiz trouxe ao processo provas de que uma parte dessas mercadorias realmente entraram na região norte, né, fazendo jus, então, a essa alíquota de 7%. Esse acórdão foi anulado na Câmara Superior porque não caberia ao juiz produzir e juntar provas ao processo. Em seguida, o processo, então, foi redistribuído à Câmara Ordinária para nova decisão, e nesse ínterim o contribuinte juntou esses documentos, né, que caberia a ele juntar e não ao juiz, e com relação às notas fiscais que ele não logrou comprovar a entrada física da mercadoria lá, ele realizou o pagamento. Então, a mim, entendi que caberia, então, converter o processo em diligência, em primeiro lugar, para certificar essas GARES de pagamento das notas fiscais que não tiveram documentação, e para que a representação fiscal fizesse o contraditório em relação a essa documentação juntada, né? Então, a minha proposta é converter o processo em diligência. Gostaria só de ouvir os pares, e principalmente a representação fiscal, sobre a forma com que eu estou conduzindo essa diligência, a quem ela está sendo endereçada e o que está sendo pedido para ser feito. Essa é a situação, presidente. Está sem áudio, presidente. É o vício. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no finalzinho, doutor. Enquanto isso, eu peço para os demais também. Bom, eu posso fazer a leitura, né, do... Só o finalzinho, doutora, que eu acho que já está... Acho que o senhor já havia aqui disponibilizado, né? Sim. Enfim, eu não gostaria de fazer duas diligências no processo, né? Quer dizer, fazer uma diligência à representação fiscal para ela contraditar as documentações e depois fazer uma outra diligência lá para o núcleo, né, da unidade fiscal de cobrança para certificar o pagamento. Isso ia atrasar muito o processo, porque uma diligência dessa depois abre prazo para as partes manifestarem, isso aí ia virar mandato, né? Acho que esse ano não ia dar tempo. Então, eu entendi de fazer uma diligência ao núcleo, a DRT-13 de Guarulhos, para ela certificar o pagamento e sugerir à representação fiscal que no retorno, né, que abre prazos
para as partes que fizesse, então, a sua manifestação em relação à documentação juntada no processo pelo contribuinte, que aí, com uma diligência, o processo já retornaria apto para julgamento, né? Eu não sei se isso está de acordo, principalmente a representação fiscal está de acordo com isso. Por isso que eu vou aguardar aí a confirmação. Doutor Rubens, salvo o melhor juízo, quem costumava fazer a diligência dessa forma, e de uma forma bem objetiva, a doutora Daniela. Sim. Nós acompanhamos em várias situações que ela fez dessa forma e funcionou muito bem nas oportunidades, né? Então, de minha parte, eu acompanho. Se eu puder... Pois não? Claro, sempre. Bom dia a todos. Eu acho que é prudente a forma como o doutor Rubens propôs no seu voto a diligência. Só tem um detalhe, que é o fato de que, como é questão de prova, normalmente a representação fiscal vai encaminhar isso para o autuante. E eu tenho a impressão que não tem outro jeito, tem que fazer mesmo a diligência para a representação fiscal e nós vamos baixar a diligência para o fiscal autuante, porque é um problema desse sistema. Eu acho que o EPAT ele não consegue fazer essa dupla diligência direto para o fiscal autuante, para a fiscalização, e para o núcleo de cobrança para certificar os pagamentos. Então, eu confesso minha ignorância com relação a essa parte do EPAT. O EPAT nas diligências ele é meio complicadinho, né? Ele não. Você pode escrever o que você quiser aqui, mas ele vai seguir o que o sistema está programado para fazer. Então, eu tenho a impressão que essa fórmula realmente é mais prudente. E se, por exemplo, eu pedir para o fiscal autuante certificar as notas fiscais e contraditar a documentação? Ele faz as duas coisas. Porque não é ele que certifica, né? Mas ele pode certificar se ele quiser ou não, tem que ser o UFC mesmo. Tem que ser UFC. Então, eu faço a diligência diretamente para a representação fiscal e a representação fiscal envia para... Eu acho que faz para o UFC, na sequência o UFC manda para a gente gente manda para o fiscal autuante, volta para a gente e devolvemos para o TIT. Ok, eu preciso colocar mais alguma coisa aqui no voto, não? Eu acho que está perfeito. Eu acho que doutor, também... pelo que eu li aqui, acho que não tem... Está perfeito. Tá bem. Então eu vou gravar. Doutor Rodrigo? Eu estou de acordo também. Doutor Odilo? Também estou de acordo. Doutora Ana Sayuri, prefere, então, fazer a sustentação no retorno? Porque, como todos concordamos aqui com a remessa, com a conversão do julgamento em diligência? Sim? Sem dúvida, excelência. Muito obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte, doutora, eu incluí um despacho aqui no processo para ficar registrado, né? Considerando a proposta de conversão de julgamento em diligência, a patrona da atuada requeriu que a sustentação fosse realizada no retorno dos autos, o que foi deferido com as advertências de praxe. Doutora, a senhora vai ter que acompanhar aí a pauta, numa sessão futura a senhora já sabe como proceder para fazer o acompanhamento, e no retorno aí a doutora faz a sustentação, tá bem? Perfeito. Pronto, já incluí, ok. Tá. Vamos lá, o doutor já registrou. Tudo bem. Bom, então eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, votação encerrada, processo 489730, o julgamento foi convertido em diligência. Doutora, esse é o resultado. Então, quando retornar, a doutora acompanha a pauta, tá bem? Perfeito. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, viu, doutora? Até Bom mais. dia. Tchau. Tchau. Bom, próximo processo é o 4863
10.3, CESPO Indústria, processo de relatoria do Dr. Odilo. Doutor Odilo, a doutora Ana Luísa está presente para a realização de sustentação oral. Se o senhor puder fazer uma breve apresentação do caso, aí eu passo a palavra para a doutora. Bom dia a todos. Esse processo só tem uma acusação que é crédito indevido, creditamento indevido. Foi apresentada a defesa e o auto foi mantido. Aí foi apresentado o recurso ordinário e a 8ª Câmara Julgadora, ela anulou a decisão de primeira instância por falta de fundamentação. Foi proferido nova decisão em primeira instância, mantendo o auto de infração. Foi interposto o recurso ordinário, que foi acolhido pela 12ª Câmara, que deu provimento ao recurso ordinário. Posteriormente, a douta representação fiscal interpôs o recurso especial, que foi acolhido pela Câmara Superior e foi anulado a decisão da 12ª Câmara, retornando os autos a esta Câmara para novo julgamento. Bom, concluiu, né, doutor Odilo? Posso passar a palavra para a doutora Ana? Sim. Doutora Ana, por favor. Bom dia a todos, doutora presidente, relator. Vou ser bem breve aqui. Esse caso, como o doutor Odilo já adiantou, realmente já teve duas decisões anuladas aqui. É um caso conhecido, uma matéria conhecida por todos, de nota fiscal inidônea. Trata-se da glota de crédito, né, tomados pela CESPO, em operações com a RB Comércio, que, posteriormente às operações, foi declarada inidônea pelo fisco, né? Eu queria realmente chamar a atenção para alguns pontos que realmente o conjunto comprobatório aqui que a gente colocou é muito vasto, é bem específico. Tanto é que houve essa primeira vez, a 8ª Câmara já mandou novamente para diligência, né? Retornou para a primeira instância para olhar toda essa documentação e a autuação foi mantida. Então, com o retorno, a gente já teve essa decisão favorável aí pela 12ª Câmara, que acabou sendo mais direta, né? Não foi uma decisão que se estendeu muito, mas de fato, né? Nós até colocamos nos memoriais aqui um trecho da decisão que fala, né? Que ficou comprovado. Ficou comprovada a veracidade das compras e vendas efetuadas, ficou comprovado que a declaração de idoneidade foi posterior à celebração do negócio jurídico, comprovou a existência de prova de pagamento, né, acabou sendo mais sucinto. Então, a Câmara Superior entendeu que havia necessidade de especificar melhor as provas, enfim, né, porque tinham alegações da Fazenda que não foram especificamente combatidas ali, né? Por isso essa nulidade. Então, a gente trouxe aqui nos memoriais novamente toda a lista de documentos. Nós até colocamos uma planilha nos memoriais que mostram os comprovantes de pagamento, né? Porque um argumento bem incisivo da Fazenda nesse caso é com relação aos comprovantes de pagamento. Eles falam que foi feito pelo CISPAG e que tem não autorizado e que os extratos bancários não são suficientes para linkar as notas fiscais. Só que isso não condiz com os fatos, assim. Nós juntamos essa planilha exatamente indicando cada folha de cada comprovante, né? É uma planilha aqui que são, na verdade, são cinco notas fiscais, são 5 operações, é bem, assim, cara crachá mesmo. Os valores batem nos centavos, né? São nas 5 notas foram 3 pagamentos
Então, são 3 boletos, não é o pagamento feito pelo CISPAG, inclusive a gente fez questão de indicar as folhas, porque é possível acompanhar ali nos autos do processo as 3 parcelas que batem nos centavos, não é só o extrato, né? O extrato mostra ali que foi feito via CISPAG, né? Que é aquele programa do Itaú, por meio do qual a empresa programa o pagamento, mas tem o boleto, né, o comprovante de pagamento de transferência ali, o TED, né, do boleto, nominal ARB Comércio. Então, para todos os pagamentos tem isso, a gente afirma categoricamente aqui. E aí tem, assim, nos memoriais mesmo, tem uma lista enorme de documentos que comprovam, né, os pagamentos, a gente fez questão de enfatizar, porque realmente essa questão do CISPAG já está indo e voltando há muito tempo, e não é o caso, né? Por isso até que eu lembro que eu fiz presencial essa sessão da 12ª Câmara ainda há uns anos atrás, e eu abri alguém pediu vista, né, um voto vista que foi vencedor, e eu abri e falei, não é o CISPAG, pode olhar aqui, a gente abriu juntos, olhou e viu que realmente os comprovantes de pagamento estavam perfeitos. Então, tem todo o comprovante também de entradas das mercadorias, com a escrituração de todas as notas fiscais, a gente também detalhou isso no nosso recurso ordinário, né, juntando ali, mostrando, né, o trechinho ali, a linha do livro de entrada, em que está cada nota fiscal. Também tem as notas fiscais de saída, né, porque esse produto é um óleo que é utilizado no insumo para produção de um pesticida, né, usado ali para bovinos, né, área agropecuária. Então, a gente juntou ali toda né, o controle de estoque, mostra quanto tempo esse óleo ficou estocado ali, para onde ele foi, mostra também, a gente juntou todas as notas de saída do produto final que foi vendido, com detalhes, assim, muito minuciosos, assim, tem todas as tratativas comerciais que foram intermediadas pela Agromarg, que é esse mercado de óleo de soja, né? Enfim, é um costume, né? Que tem essa intermediação por meio dessas empresas especializadas, e foi o caso. Então, tem todos os documentos ali de intermediação, detalhando pedidos de compra, detalhando referências comerciais, bancárias, inscrição no CNPJ, documentos societários, tanto da empresa da RB, que, né, a empresa vendedora, quanto da Agromarg também. Enfim, né, a declaração foi posterior às operações, que as operações aconteceram até outubro de 2013, e a declaração de idoneidade só começou em janeiro, uma declaração só em julho de 2014, ou seja, quase um ano depois. Bom, uma farta aqui documentação que comprova a boa-fé da CESPO, e tanto é que já está essa ida e volta aqui por diversas vezes, né? Eu acho que por esse vasto conjunto comprobatório mesmo, que é raro, né, nesses casos, e basta, enfim, compulsar, né, desde o início, a todos os questionamentos que foram feitos para a CESPO, foram respondidos com detalhes, assim, da operação, ou por onde esse óleo entrava, ele ia para a empresa responsável pela industrialização desse insumo, e aí tem as notas fiscais de saída. Então, assim, é muito detalhado e realmente um caso clássico de aplicação da súmula 509 aí do STJ. Então, é isso, a gente gostaria só de reiterar mesmo todo esse conjunto comprobatório aí que nós juntamos desde a inicial, que foi fornecido desde a fiscalização, para apreciação dos senhores. E com isso a gente pede, né, o cancelamento do auto de infração e também a relevação da multa, né, porque ela foi estabelecida em 35% do valor das operações. Com isso eu encerro a minha sustentação e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada, doutora Ana Luísa, parabenizo pela sustentação e pela objetividade. Devolvo a palavra para o doutor Odilo. Como já foi aí até exposto pela patrona, né, trata-se de uma única acusação, creditamento indevido de
documento atribuído à RB Comércio e Importação, que foi posteriormente declarado inidôneo. Houve uma decisão em primeira instância, mantendo o auto de infração. Essa decisão foi anulada pela 8ª Câmara. Foi proferida nova decisão, e essa nova decisão manteve o auto de infração. Foi interposto o recurso ordinário, que foi acolhido pela 12ª Câmara Julgadora. Nessa sessão, o relator ele votou pelo não provimento, mas num voto de preferência acabou provido o recurso. Houve interposição do recurso especial e foi acolhido pela Câmara Superior, entendendo que o voto de preferência não deu os motivos, né, pelos quais os comprovantes de pagamento tinham sido acolhidos, e também não enfrentou as questões apresentadas pela douta representação fiscal. Então, a decisão em recurso ordinário foi anulada e os autos retornaram a esta Câmara para julgamento. No recurso ordinário, basicamente, né, a recorrente afirma que ela fez prova de pagamento. Ela fez a prova de pagamento. Então, ela teria a seu favor a boa-fé. E também ela diz que ela registrou todas as notas fiscais de entrada e também ela registrou, né, também houve a saída das mercadorias que foram devidamente registradas. E o prontuário emitido pela RB, ele seria a prova das tratativas comerciais. A declaração de nulidade é posterior ao creditamento indevido. Houve a interposição, a intermediação da Agromac. Também ela contesta os juros superiores à taxa Selic, a correção da multa e, por fim, entende que também a multa aplicada é confiscatória. No item 17 do voto, eu faço umas considerações de praxe do que, a meu ver, os requisitos de comprovação da boa-fé. Entendo também que a nota fiscal eletrônica, por si só, não é. Aí eu faço uma transcrição em parte do julgado de primeira instância e no item 18.1 do voto, no entendimento do julgador de primeira instância, os documentos apresentados pela recorrente sequer provam de forma refutável o pagamento pelas operações mercantis, pois, apesar das cópias dos comprovantes de pagamento tenham como favorecido o emitente dos documentos inidôneos e a soma dos valores sejam equivalentes aos valores total das NFEs, esses documentos bancários não especificam de quais operações mercantis se originaram os respectivos direitos creditórios. Essa informação é de fundamental importância para possibilitar a conciliação dos relatórios internos da empresa com os pagamentos efetuados. Bastaria, por exemplo, o preenchimento do número da nota fiscal eletrônica, da fatura ou da duplicata no campo observações do TED, que não foi feito. Ao contrário, observa-se que em vários documentos de transferência a finalidade indicada até TED é crédito em conta corrente, outras finalidades, ou não informada. Portanto, para essas movimentações bancárias, sequer é possível se asseverar que foi destinado ao pagamento das duplicatas, como é alegado pela autuada. E o que é pior, os extratos do sistema de pagamento indicam a condição não autorizada. Com efeito, conforme se observa as folhas 63 e 94, 115, consta TED, Banco Itaú, via Cispag, não havendo identificação da nota fiscal, apenas a finalidade, crédito em conta corrente. As folhas 67, 71, 76,
79, 82, 99, 102, 105, 109, 112, consta comprovante de pagamento do boleto Itaú, Santander, via Cispag, sem identificação da nota fiscal. As folhas 86 trata-se de TED, Banco Itaú, via Cispag, não havendo identificação da nota fiscal, apenas a finalidade, pagamento duplicatas títulos. As folhas 90 trata-se de TED, Banco Itaú, via Cispag, não havendo identificação da nota fiscal, apenas a finalidade, que seria outras finalidades. Assim como bem decidido pela decisão a recorrente não comprovou a alegada boa-fé, considerando que não houve efetiva comprovação dos pagamentos das operações. Ademais, como observado pelo julgador de primeira instância, em momento algum apresentou provas de transporte das mercadorias, tendo explicado que o frete era de responsabilidade da fornecedora e por ela fora pago. Nos autos também se verifica que a interessada em momento algum realizou tentativas de obter as cópias dos registros desses documentos, juntamente a agência que teria realizado a mediação do negócio jurídico, os quais poderiam comprovar o efetivo transporte das mercadorias. No meu entendimento, a alegação de que as notas fiscais de aquisição foram escrituradas não infirma ação fiscal, pois não se contesta a entrada das mercadorias no estabelecimento. De igual modo, a escrituração das notas fiscais de saída das mercadorias não legitima o crédito pelas entradas, haja vista que trata-se de documentos inidôneos, não havendo, como já reportado acima, a efetiva comprovação dos pagamentos pela aquisição das mercadorias. Com relação ao argumento da recorrente no tocante à intermediação de terceiros, consta a decisão a qual que os documentos relativos à negociação do óleo de soja não exibem assinatura alguma, nem foram apresentados os documentos originariamente enviados pela empresa por ocasião da cotação de preço. Também não se demonstrou documentalmente a realização de tratativas comerciais entre a recorrente e outros fornecedores para os fins de cotação de preços, de forma que, no meu entendimento, as alegações da recorrente no sentido de que as operações foram intermediadas não infirma ação fiscal. Faço também aí uma menção ao parecer da representação fiscal, e no item 19.1, como observado pela douta representação fiscal, da análise das operações realizadas, foi constatado que a empresa não atuaria por meio de vendas casadas, como alegou o representante da empresa, uma vez que o volume das compras era incontestavelmente desalinhado do das vendas. Com relação à alegação da recorrente de que as negociações foram intermediadas por uma trader, a Agromac, remetidos à empresa Ipanema para industrialização, bem como destacado pela douta representação fiscal, os documentos da negociação do óleo de soja não possuem assinatura e as comunicações da recorrente com a empresa com relação às cotações não foram apresentadas, de modo que, no meu entendimento, a alegação da recorrente quanto à intermediação não infirma ação fiscal. Com relação à comprovação do acompanhamento das operações, tal como consta da adesão à COF, observa a douta representação fiscal que a recorrente apresentou diversos documentos a fim de comprovar o pagamento das operações. Tratando da análise desses documentos, verifica-se que os comprovantes de pagamento via Cispag. Essa forma de pagamento, assim como o TED, tem como favorecido, tem o campo de favorecido de livre preenchimento por parte do cliente bancário, de forma que o fato da RB constar como favorecido dos pagamentos não comprova que ela seja efetivo destinatário dos recursos, nem a transferência efetivamente ocorreu. Ademais, todos os extratos de pagamento apresentados têm status não autorizado, conforme expressamente exemplo extraído da folha 64. Ademais, os pagamentos supostamente feitos por boleto também têm os extratos Cispag relativo a eles como não autorizado. Além disso, não foram apresentados os boletos originais a que se refere, o que impossibilita a verificação das informações, de modo que, no meu entendimento, não restou comprovada a alegada boa-fé da autuada, não havendo a necessidade de realização de
de diligência, como sugerido pela recorrente. No meu entendimento, cabe razão adulta à representação fiscal quando afirma que o prontuário emitido pela RB e juntado aos atos não faz prova em favor da recorrente, uma vez que ela não demonstrou ter adotado medidas a fim de verificar as informações ali constantes. Ora, não se pode aceitar que a recorrente tenha passivamente tomado tais informações como verdadeiras sem qualquer verificação. A recorrente alega que tem direito ao crédito ICMS em virtude do princípio da não cumulatividade e considera sua condição de contribuinte de boa-fé. Ocorre que a jurisprudência do STJ reconhece o direito ao crédito ICMS na aquisição de mercadorias por contribuinte, cujas notas fiscais foram posteriormente declaradas, desde que comprovada a sua condição de contribuinte de boa-fé. Ocorre que, como já demonstrado acima, estou afastado da alegação do contribuinte de boa-fé da recorrente, face à não comprovação do documento das operações, como relatado acima. Então, do exposto, fica mantida a exigência fiscal do item 1.1. Em relação ao caráter confiscatório da multa, eu invoco a aplicação do artigo 28 e, no meu entendimento, também não há impedimento com a incidência de juros de mora sobre a multa, considerando que os juros de mora têm como função a remuneração do capital. Tem também uma súmula do TIT, a súmula 1318, é legítima a atualização do valor básico da multa punitivo nos termos do artigo 8º da Lei, nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374. Também não é o caso de relevação de penalidade, haja visto que a infração ela implica em falta de pagamento do imposto, o que inviabiliza a aplicação do artigo 527-A. Por fim, com relação à taxa Selic, eu entendo que cabe razão autuada, então eu estou acolhendo esse argumento e a aplicação da nova súmula 10. Então, ante o exposto, conheço o recurso ordinário para, no mérito, dar seu provimento parcial, mantendo a infração do item 1 e retificando a taxa de juros aplicada ao débito fiscal. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pelo voto, pela análise, acho que aprofundou bastante nas provas. Doutor Rodrigo, primeiro. Eu considero muito abrangente o voto. Eu estava em dúvida aqui no início em relação aí à questão dos pagamentos, né? E essas idas e vindas aí do processo, né? Que rendeu aí duas anulações de decisão, né? Mas, levando em consideração todo aí o conjunto fático probatório, muito bem analisado pelo doutor relator, eu acompanho o entendimento dele. Perfeito. Doutor Rubens. Parabéns, doutor Odilo, pelo voto. A questão, para mim, que é primordial é que o autuado não negociou com o emitente da nota fiscal, né? Ele foi através de um intermediário, quer dizer, não houve tratativa comercial com o emitente. Então, isso, para mim, independente de pagamento, qualquer outra coisa, não há como aceitar a boa-fé se ele não entrou em contato com a empresa, né, e fez a negociação através de um intermediário. Então, eu estou acompanhando o doutor Odilo também. Obrigada. Representação? O voto do outro relator está muito próximo àquilo que a representação fiscal já teve a oportunidade de se manifestar no processo, mas só queria frisar uma questão que, para mim, é importante, que é a seguinte: essa suposta fornecedora da autuada, ela está situada numa sala comercial, próxima ao metrô São Judas, aí em São Paulo.
na Avenida Fagundes Filho, 257, conjunto 114. Cada nota fiscal que essa empresa emitiu transferia para a autuada aproximadamente 31 toneladas de óleo de soja refinado. Só essa questão, eu acho que, mesmo que houvesse prova de pagamento, mesmo que houvesse todo o resto, inviabiliza a boa-fé, né? Porque a boa-fé pressupõe uma atitude diligente daquele que alega, né? E como é que você pode ver diligência, ver bom ânimo naquela pessoa que pega uma nota fiscal de 31 toneladas de óleo de soja, cujo fornecedor está num conjunto comercial no centro da cidade de São Paulo? Para mim, essa questão é realmente bastante relevante e definidora para o caso. Era só essa informação, essas questões que eu queria frisar. Muito obrigado. Obrigada a representação. Para mim, assim, acho que como para o doutor Rodrigo, realmente essas provas de pagamento elas estão muito prejudicadas. Tem um extrato aqui dizendo, em ato contínuo aqui dizendo que as operações não estavam autorizadas, as transações bancárias não estavam autorizadas. Então, para mim, essa foi a questão de maior peso aqui. Então, doutor Odilo, também vou acompanhá-lo. Não havendo outras manifestações, eu vou, então, encerrar debates. Deixa eu só ver aqui, o doutor registrou, conhecido, parcialmente provido, ok? Encerrar debates. Verificando quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 48.6.103, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Doutora Ana, esse é o resultado. Obrigada, doutores. Bom dia. Bom dia, doutora. Então, vamos lá. Bom, senhores, acho que agora não temos mais inscritos, então vamos seguir aí a sequência. O primeiro processo da pauta, 40.19.9336, Aluvan Brasil, processo de relatoria do Dr. Rubens. Senhores, trata-se de um processo de emissão de notas fiscais, considerando valores diferentes na primeira e na segunda via, tá certo? Bom, presidente, eu posso, então, dar sequência na leitura do voto? Tá. O autuado, então, ele emitiu documentação fiscal, consignando valores diferentes nas respectivas primeiras e segundas vias, visando, então, sonegar uma parte do imposto devido. A materialidade da conduta não é discutida pelo autuado, que se limita a questionar o valor das multas. Há recurso de ofício, porque o julgador ACO entendeu pela ocorrência da homologação tácita prevista no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, em relação ao subitem 1.1. A representação fiscal, coberta de razão, se opõe a esse entendimento à medida que o próprio texto da regra em discussão afasta a sua aplicação em caso de dolo, sendo que o dolo, no presente caso, é manifesto se considerarmos que o contribuinte preencher de forma sistemática suas notas fiscais consignando valores diferentes nas primeiras e segundas vias, de forma a lançar nos registros de saída valores de débito inferiores aos que contava nas primeiras vias enviadas a seus clientes. E, segundo a representação fiscal, essa conduta ocorreu por pelo menos 2 anos inteiros, de janeiro de 2008 a dezembro de 2009, que foi o período tratado na presente ação. É uma conduta repetidamente fraudulenta, né, dolosa. Então, não se aplica, obviamente, né, o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, pelo próprio pelo próprio texto, né, desse parágrafo 4º, que diz que
Em caso de dolo, fraude e simulação, isso não é aplicável. Então, eu dou provimento ao recurso de ofício, restabelecendo o subitem 1.1 do AIN. Quanto ao recurso ordinário, as infrações, elas não tem como você questionar isso, né? Então, ele questiona apenas os acréscimos. As multas estão previstas na legislação vigente e eficaz, não há que se discutir esse montante. A atualização do seu valor básico é objeto da súmula 13. O pedido de redução das multas resta indeferido, nos termos do artigo 527-A, haja vista que as acusações propiciam a falta de pagamento do imposto e foram cometidas com dolo, hipóteses em que a redução das multas é vedada. Taxa de juros, súmula 10, Selic. Então, com fundamento no artigo 52 da Lei 13.457, que dispõe a respeito do caráter vinculante das súmulas nos julgamentos desse tribunal, reduz os juros do AIN ao valor calculado pela aplicação da taxa Selic. Então, eu dou o provimento integral ao recurso de ofício e provimento parcial ao recurso ordinário apenas no que se refere aos juros. É o voto, senhores. Obrigada, doutor Rubens. Parabenizo pelo voto. Doutor Rubens, eu abri aqui o arquivo e eu dei de cara aqui com uma manifestação, um expediente aqui da PGE. Ah, é? Tem alguma coisa aqui, concomitância? Não, acho que... Não sei se está lá nas folhas... Talvez não tenha absolutamente nada aqui com o julgamento, mas era bom só dar uma olhada. Folhas 351. Eu vou olhar que muitas vezes a gente faz o relato do voto e demora às vezes, para pautar e entra alguma coisa que a gente não percebe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a representação também puder só dar uma olhada, porque estou tentando verificar aqui. É uma petição? É a última? Não, não é a última, não. Tá lá, é de 2020. Sessão de pré-executividade. Deixa eu ver aqui, não sei se tem é o número? 351, folhas 351. Ah, não, reabertura de prazo para defesa, não é isso? Então, mas é um processo judicial, isso? Deve ter entrado com alguma... Provavelmente esse processo, a defesa foi intempestiva e já foi para dívida ativa. Ele entrou com ação judicial questionando notificação, alguma coisa assim, e conseguiu, então, a decisão judicial que o permitia apresentar a defesa e realizar o processo administrativo aqui, né? Não, só parei aqui porque, de repente, se tiver alguma concomitância... Tenho a impressão até que eu li isso na época, mas como era uma coisa que não afetava então, julgamento, ok. eu passei para frente. Mas vamos dar uma olhadinha só para o desencargo aqui. Eu fiquei curiosa só para saber se não era alguma concomitância, porque aí seria o caso de nem conhecer, né? Ah, não, concomitância não é. Isso é uma coisa processual. Eu tenho a impressão que o Dr. Rubens tem razão mesmo. Nas folhas 353 está explicitado isso que foi acabado de ser dito para a gente aqui. A questão processual mesmo. Então, pronto. Se já está resolvido, que fala aqui de cumprimento. Me parece que ele não atendeu a notificação do AIN e essa coisa foi para execução. É isso mesmo. E aí ele questionou mesmo. Alguma coisa da intimação. Isso eu não me lembro o seguinte. Eles eram sempre notificados pelo DEC e na hora e depois era pelo EPAT. E ele não fazia esse link, ele ficava esperando a notificação no DEC. E o processo já lá na dívida ativa, aí ele fala, poxa, mas me pegaram de surpresa aqui, era sempre pelo DEC, agora mudou, eu não sabia. E aí o juiz concedeu o direito dele de apresentar defesa. Perfeito. Só um detalhe, se eu posso falar agora, doutor Isabel? Claro, sempre. Doutor Rubens, eu fiz uma petição para falar da súmula 10, Selic. Eu tenho a impressão que isso não foi colocado no seu voto. Quer que dá uma cite? Não, ele colocou assim, recurso ordinário parcialmente provido apenas para ajustar os juros da taxa Selic. Porque foi provocado pela representação fiscal, né? Porque a nossa... Tá. O que nós queremos é que seja um assunto provocado por uma das partes, né? Só essa questão, se puder
Então, eu coloquei aqui um adendo, Tony, dizendo assim, desta forma, atendendo ao pedido da FESP. Perfeito. Aí já fica tudo, não fica extra petita, né? Isso. Muito obrigado. Então, o recurso ordinário parcialmente provido, o recurso de ofício integralmente provido. Perfeito. Doutor Rodrigo? De acordo, presidente. Doutor Odilo? Também acompanho o voto do relator. A representação já se manifestou, né? Perfeito, já está registrado. Bom, senhores, então eu vou encerrar debates. Verificando quórum. Votação iniciada. Doutor Odilo. Muito bem. Então, o processo 40.19.336, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e provido. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Aqui. Resultar. Agora, o próximo processo é o último da pauta 41.37487, Companhia Piratininga de Força e Luz. Processo também de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos para sustentação oral. Senhores, esse processo se trata de crédito indevido. O seguinte, a CPFL emite aí milhões de notas fiscais de consumo de energia elétrica, e algumas delas são canceladas, são reduzidas. Tem várias situações em que ocorre em que aquele débito é reduzido ou não ocorre, e o contribuinte, então, tem o direito de descreditar para compensar esse débito que não ocorreu. Só que existem algumas regras para que seja possível ao fisco aferir isso, né? E quando o contribuinte não cumpre, tem que informar, tem que linkar, não é sair se creditando, assim, existe um direito abstrato, né? Tem que relacionar o crédito ao evento que resultou nesse direito ao crédito, porque senão o fisco não tem como aferir, fiscalizar, e o contribuinte então poderia se creditar ali a bel prazer, alegando que existe um direito genérico, né? Mas no caso aqui, o AIN é em cima dessas situações onde o contribuinte não desincumbiu do seu dever de fazer as anotações e cumprir as suas obrigações acessórias. Então, o item 1 é o crédito indevido, escriturou no livro registro de entrada, notas fiscais de entrada de sua emissão para fins de recuperação englobada de débito CMS destacado em notas fiscais, sem haver comprovado a emissão da nota fiscal substituta. E o item 2, também um crédito devido nessas hipóteses, também sem emissão de nota fiscal substituta. Então, vamos ao voto. Um minutinho, tá. Inicialmente, em se tratando de hipótese de crédito devido do ICMS, não se aplica a homologação tácita prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Ao caso, se aplica o artigo 173 do mesmo Código, nos termos da súmula 9 desse TIT. Então, trata-se de acusação de crédito devido do imposto nas seguintes hipóteses. Item 1.
estorno de débito realizado por notas fiscais sem comprovação da emissão das respectivas notas fiscais substitutas, uma vez que não foi estabelecida a relação de correspondência entre a nota fiscal substituta e a nota fiscal estornada por divergência de informações. Item 2, também um estorno do débito realizado para notas fiscais sem a emissão das correspondentes notas fiscais substitutas, tendo em vista a respectiva hipótese de estorno. Então, o item 1, não foi comprovada a emissão da nota fiscal. E o item 2, não foi emitida essa nota fiscal substituta. Então, como exposto na acusação fiscal e bem ressaltado pela representação fiscal, a Portaria CAT 83 de 91 prevê a regra geral para restituição ou compensação de ICMS indevidamente pago. A apresentação de um pedido à Secretaria da Fazenda é responsável por proferir a decisão pelo seu deferimento ou não. No entanto, para as empresas distribuidoras de energia elétrica, há uma sistemática simplificada prevista no artigo 4 do anexo 18 do RICMES e na Portaria CAT 55/2004, que permite a escrituração de créditos, buscando estornar ICMS debitado em nota fiscal de energia elétrica emitida a consumidores em 4 hipóteses específicas, independente de autorização. A primeira, erro de fato ocorrido no faturamento ou na emissão do documento fiscal. Segunda, erro de medição de faturamento ou tarifação. Terceiro, formalização de discordância do consumidor relativamente à cobrança. Item 4, cobrança em duplicidade. Então, para as três primeiras hipóteses, tá? O RICMES prevê que que o contribuinte tem que emitir, em substituição a cada nota fiscal objeto do estorno, nova nota fiscal com os valores corretos, consignando na coluna descrição dos produtos, etc., a observação, nos termos da norma tal, substitui para todos os fins a nota fiscal tal. Elaborar um relatório interno, conforme disciplina estabelecida, etc., e que vai ter todas aquelas informações, tá bom? Então, a única hipótese em que não há necessidade de emissão de uma nota fiscal substituta é cobrança em duplicidade, porque você já emitiu 2 notas fiscais idênticas, então você estorna uma, não tem que emitir uma nota fiscal substituta nesse caso, tá? Mas nos outros 3, em que você está pegando crédito para estornar total ou parcialmente débito em função de erros na nota fiscal anterior, então você vai emitir uma nota fiscal que substitui aquela nota anterior. E é essa aqui que vale, tá certo? É muito importante isso, porque o contribuinte se acredita daquela primeira nota fiscal, certo? Então, se você está emitindo uma nota fiscal substituta, você tem que estar com essas informações todas certas, porque o cliente, se for uma empresa que aproveita crédito, ele tem que se tornar aquele crédito primeiro e se creditar do imposto destacado da nota fiscal substituta. Porque se não houver esse link, o destino se acredita da nota fiscal original e se acredita de novo com a nota fiscal substituta, né? Isso, um dos problemas que pode acontecer. Então, tá bom. Então, vamos lá. O item 1, o autuado se creditou sem comprovar a emissão da nota fiscal substituta. Apresentou documentos que não possuem relação com as notas fiscais supostamente substituídas. E é absolutamente necessário que a nota fiscal substituta contenha as informações previstas na norma, relacionando-a inequivocamente com a nota fiscal a que se pretende substituir. Gente, é óbvio, né? Claro. O fiscal diz o seguinte: sem essa observação, a nota fiscal não pode ser admitida como substituta, e antes de que se diga, não se trata de formalismo, né? Vejamos, por exemplo, o caso onde emito 2 notas fiscais para o mesmo destinatário. Sem a citada observação a qualquer tempo, o contribuinte emissor pode alegar que a segunda nota fiscal emitida substitui a primeira, mesmo que isso não seja verdade, gerando prejuízo aos cofres públicos quando for efetuado o estorno de débito correspondente ao primeiro documento emitido, ficando o erário sem ter como demonstrar a prática ilícita e elisível. Claro, né? O sujeito emite uma nota fiscal, depois emite uma outra e fala, não, essa outra aqui está substituindo a primeira. Tudo bem? Eu falo, não, tudo bem não, pô. Cadê as provas, né? E se você realmente são 2 notas fiscais válidas e você quer estornar a primeira porque está falando que essa aqui substitui, só pela sua palavra, não dá, né?
Então, em alguns casos, a nota fiscal supostamente substituída havia sido cancelada. Ou seja, o autuado creditou-se a título de ressarcimento de um imposto que teria sido indevidamente recolhido, mas que nem foi pago. Né? Ele cancelou a nota fiscal, a inicial. Houve também situações onde não se verificou qualquer relação entre a nota fiscal substituta e a nota fiscal supostamente substituída. O fiscal fala, ao comparar os clientes listados como destinatários da nota fiscal substituta com as notas fiscais estornadas, constatamos que não havia nenhuma relação de correspondência entre eles. Por outro lado, os valores dos campos total, base de cálculo e ICMS também são totalmente diferentes daquele da nota fiscal estornada. Para o destinatário Águas de Itu, houve indicação por parte da CPFL de 2 destinatários diferentes para as notas fiscais substitutas, o que evidencia o absurdo da situação. O fiscal fala, observe que analisei cuidadosamente os cadastros de todos os destinatários acima apontados. Não vislumbrei nenhuma relação entre os apontados na nota fiscal substituta com aqueles descritos na nota fiscal estornada. Percebe? Então, voltando ao voto, a alegação da recorrente, que diz que as divergências seriam fruto de meras alterações cadastrais ou de titularidade dos clientes, não se sustenta. O fiscal analisou isso e viu que realmente não se sustenta, né? Não foi possível estabelecer qualquer relação entre a nota fiscal supostamente substituída e aquela apontada como substituta, verificando-se divergência de valores, base de cálculo, imposto, valor da operação, havendo caso de nota fiscal anterior cancelada e até mesmo notas fiscais apontadas como substitutas em relação a mais de um destinatário. Uma bagunça. Quanto às supostas alterações cadastrais dos destinatários alegadas pela recorrente como causa dessas inconsistências, o fiscal ele analisou a DHL Logistics, Águas de Itu, Empresa Metropolitana de Transporte, Vale Fertilizantes. Ele olhou um por um e viu que não era esta a causa da divergência, tá certo? Eu não vou ler aqui toda a análise que o fiscal fez, mas ele fez, tá? Ele analisou tudo e viu que as alegações não eram procedentes, tá? Desta forma, então, percebe-se que não se comprovou a relação entre as notas fiscais substitutas e aquelas supostamente substituídas, por ausência de informações ou divergência nessas informações, havendo também casos de notas fiscais substituídas já canceladas, motivo, então, que eu julgo procedente o item 1 do AIM. O item 2, aqui, verificando os arquivos digitais de estorno de débitos de ICMS gerados pelo autuado, conforme previsto na portaria CAT 505/2004, o fisco constatou que registros específicos constantes dos referidos arquivos apresentam omissão de informações relativas à nota fiscal substituta nas hipóteses de estorno em que a emissão do documento fiscal é obrigatória. O fiscal informa que o autuado, após notificado a justificar os estornos, o autuado, nas palavras dele, ou melhor, na palavra do fiscal, o autuado não informou a base legal que supostamente fundamentaria os estornos, se limitando a informar que se tratava de refaturamento, faturamento indevido, cancelamento, decisão judicial, troca de titularidade ou recurso administrativo. Confirmou a ausência de apresentação da nota fiscal substituta para alguns registros. Para outros registros, apresentou primeiras vias de notas fiscais destinadas ao cliente que não foram admitidas pelo fisco como nota fiscal substituta, pelas principais razões. Não contém observação discriminando aquelas observações necessárias, né? E para alguns poucos destinatários alegou duplicidade, mas não conseguiu comprovar o fato. Em relação a poucos documentos fiscais, demonstrou que se tratava de notas fiscais substitutas das respectivas notas fiscais estornadas. Tais notas fiscais, obviamente, não estão presentes nesse AIM. Ou seja, além das omissões já mencionadas no item 1, verificou-se que a suposta nota fiscal substituta era, na verdade, uma nota fiscal complementar àquela que estaria sendo substituída. Ou seja, o débito da nota fiscal original foi estornado e foi apresentado uma nota fiscal emitida para mero complemento daquela primeira nota fiscal. Tudo isso demonstrando que é, de fato, imprescindível que a nota fiscal substituta contenha as indicações da nota fiscal que está sendo substituída, de forma a evitar erros ou eventuais fraudes. O auditor continua. Por fim, o terceiro exemplo contempla a nota fiscal emitida à Elastotec, Comércio de Borracha, que no seu campo de informações explica que tal documento fiscal é complemento de outra nota fiscal.
Acreditamos que tal exemplo é bastante elucidativo a respeito da importância que se deve dar ao mandamento da norma. Digo que tal observação é extremamente importante porque, caso ela não exista na nota fiscal substituta, não se tem a garantia de que esse documento de fato substitui a nota fiscal estornada, podendo, por exemplo, conforme o próprio infrator demonstrou, ser mero complemento de valor à nota fiscal original, que agora se pretende estornar, ou até complemento de outro documento fiscal qualquer. Então, quer dizer, a CPFL emite uma nota, depois ela percebe que ela tem que emitir uma nota fiscal complementar, tá bom? E ela dá tratamento a essa complementar como substituta e estorna o crédito daquela primeira, quando, na verdade, essa segunda nota fiscal é um complemento dessa da outra. Então, tá? É só um panorama da situação. Desta forma, não se aceitam estornos quando as notas fiscais apontadas como substitutas não contêm as informações e indicações previstas na norma. Não se tratando de mero formalismo, mas de medida necessária à comprovação da legitimidade dos estornos, providência essa que o autuado tinha um dever de observar e, se por desídia ou desordem interna deixou de realizar, não há como manter os créditos tomados sem lastro em documentos regularmente preenchidos. Os casos de notas fiscais complementares e de notas fiscais canceladas dispensam maiores comentários, pois nesses casos foram estornados débitos legítimos ou que nem sequer haviam sido levados à apuração do imposto, situações onde a irregularidade é manifesta. Quanto ao interesse público e os princípios da eficiência e da razoabilidade, acredito que os mesmos foram plenamente respeitados no presente AIN. Não se pode infringir a legislação tributária e simplesmente alegar que a ação do fisco ofende o interesse público ou não é razoável, pois essa ação fiscal apenas cumpre o que determina a lei, a qual o recorrente deveria também respeitar para evitar ser penalizado. Multas, então, previstas na legislação vigente, atualização do seu valor básico, súmula 13, redução de multa vedada nos termos do 537-A. Essas acusações implicam em falta de pagamento do imposto, taxa de juros, súmula 10. Vou pedir a representação fiscal para verificar se há alguma petição no caso, nesse processo, que deva ser citado aqui. A autuada pediu o Selic, né, no recurso ordinário dessa vez, né? Perfeito. Então, eu vou citar aqui que ela pediu, tá certo? Eu estou com esse texto padrão, eu não estava me atentando muito assim a dizer que havia pedido, né? Mas no relatório ali não foi mencionado que a autuada pediu? Pode ser, é que na minha decisão eu tenho esse padrão aqui de Selic que eu fiz e eu não cito o pedido, né? Porque a súmula é vinculante, mas eu vou passar a citar só para não ficar assim, será que é essa petita ou não, né? Agradeço. Mas eu tenho a impressão que no seu relatório já está dito isso. Tá sim, Rubens. Ok. Consta lá. Subsidiariamente, os juros acima da Selic são indevidos. Então tá certo. Então tá gravado o voto. Muito bem. Então, registrado. Doutor Rubens, parabenizo pela análise, pelo voto. Acho que todas as questões foram bem analisadas e decididas. Doutor Rodrigo, primeiro. Eu também eu concordo aqui, não fica muito difícil levar como mero formalismo mesmo, né, essas questões, de modo que interfere aí no próprio direito ao creditamento, né? Então, por essas razões, eu acompanho também o doutor Rubens. Muito obrigada. Doutor Odilo. Eu também acompanho o voto do relator, foi uma análise bem detalhada, né? Estou de acordo. Representação? Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Muito bem. Então, vamos lá. E normalmente, né, doutor Rubens, esses processos trazem uma infinidade de operações, é super complicado,
esses cuidados desses contribuintes têm que ser triplicado nesses casos, né? Imagina o volume de operações da CPFL e de intercorrências, né? Aí que ela... Não vou dizer que isso aqui foi de propósito, claro, acho que não, mas, né, a gente vê casos em que nota fiscal cancelada, né, ele recupera o crédito dela, quer dizer, ele nem levou o débito, e aí isso torna um débito que não existiu. Nota fiscal complementar, ele vai e recupera o crédito dessa aqui, e as outras não tem o link, né? Aí você fala, bom, como é que é? Não tem prova, então não tem como manter, né? Sim. Ele se queixa que emite milhões, eu falo assim, meu amigo, mas se você emite milhões, você fatura milhões também, então você dá um jeito aí nesse seu sistema interno, porque não dá para a gente aceitar estorno de débito sem comprovação, né? Sim, sem dúvida. Bom, então, encerrando debates, verificando quórum. Votação iniciada. Muito bem, então o processo 41.37487, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Muito bem, senhores, deixa eu só conferir aqui, mas encerrar o julgamento. Muito bem. Todos os processos pautados julgados. Então, eu agradeço a dedicação de todos, agradeço ao Dr. Rodrigo por atender novamente aí a substituição. E então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 10 de fevereiro de 2023. Vou pedir para o Jailson encerrar a gravação.